Estamos perto do fim. Uma guerra como a Primeira ou Segunda Guerra Mundial, com dezenas de países enviando tropas em larga escala para o campo de batalha, é pouco provável atualmente porque as consequências seriam catastróficas para todos os envolvidos, especialmente com o uso de armas nucleares. Países com esse poder sabem que, se entrarem em confronto direto, ninguém ganha. Todo mundo perde. Muitos especialistas dizem que hoje vivemos uma espécie de Guerra Fria 2.0, com pressões econômicas, cibernéticas, tecnológicas e diplomáticas, mas com cuidado para não virar guerra aberta. Mas o risco de um conflito global acidental ou escalado é real. A tensão entre blocos de poder, EUAPLAs aliados versus Rússia, China e Irã, está aumentando muito, e qualquer erro estratégico pode gerar um efeito dominó. Exemplo atual. Junho de 2025. O conflito entre Israel e Irã está esquentando, com ataques diretos e ameaças de represálias. Os EUA podem se envolver diretamente. Se isso acontecer, outros países como Rússia, Turquia, China ou países árabes podem se alinhar com um dos lados, o que poderia escalar rapidamente. Não acho que estamos à beira de uma guerra mundial clássica. Mas as tensões estão perigosamente altas e um único erro ou ataque desproporcional pode desencadear um conflito maior. Diálogo, diplomacia e freios econômicos ainda estão funcionando como barreiras, mas são frágeis. Se os líderes agirem com orgulho e não com prudência, aí sim o risco cresce muito. O que resta para nós? Não dá para controlar os líderes do mundo, mas dá para orar e manter a fé, se você é cristão como sei que é. Se informar com sabedoria, sem cair em pânico nem ignorância. Cuidar da sua vida, sua família e propósito, o que estiver ao nosso alcance. O que a Bíblia diz sobre guerras e os fins dos tempos, a Bíblia não fala diretamente sobre Israel, Irã ou Rússia nos dias de hoje. Mas ela traz profecias, alertas e sinais que muitos acreditam estar se cumprindo nesses tempos. Vamos refletir com base na palavra. O que a Bíblia diz sobre os últimos acontecimentos? 1. Guerras e rumores de guerras. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Jesus disse que guerras seriam um dos sinais do fim dos tempos. Isso não significa que toda guerra marca o fim, mas que o mundo entraria em um tempo de intensificação de conflitos, como vemos hoje. 2. Conflitos envolvendo Israel. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente se ferirão. Zacarias 12:3. Israel é citado muitas vezes nas profecias como um ponto central nos eventos dos últimos dias. A crescente tensão envolvendo Jerusalém e as nações do entorno está alinhada com esse texto. A Bíblia mostra que muitas nações se voltarão contra Israel, e isso trará grande conflito mundial. 3. Alianças e ameaças do Norte e do Oriente. Mas ao fim do tempo, o rei do Sul lutará com ele, e o rei do Norte se levantará contra ele com carros e cavaleiros. Daniel 11:40. Alguns estudiosos acreditam que expressões como Rei do Norte podem se referir a poderes do norte de Israel, como a Rússia ou nações que a apoiam, e que surgirão grandes alianças e conflitos a partir dessas regiões. 4. O mundo em crise moral e espiritual. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemos, amadores dos prazeres mais que de Deus. 2 Timóteo 3:1-5. Além das guerras, a Bíblia fala de um colapso moral e espiritual. O que estamos vendo? Egoísmo, desrespeito à vida, idolatria, ganância e frieza nas relações humanas. 5. Esperança e vigilância. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Mesmo em meio ao caos, Jesus nos chama a ter esperança e manter os olhos no alto. O fim das guerras não será político, mas espiritual. A nossa redenção não está em governos, mas no Rei dos Reis. Jesus nos alertou que haveria guerras e confusão, mas também disse: não se assustem. Ainda não é o fim, é o começo das dores. Um alerta, um chamado à vigilância.
O mundo inteiro volta seus olhos para Israel. Isso não é por acaso. A palavra já disse que Jerusalém seria o centro das tensões no fim dos tempos. O que vemos hoje é a Bíblia se cumprindo diante dos nossos olhos. Vivemos tempos onde o pecado é normalizado, a verdade é distorcida e a fé é rejeitada. Isso é mais um sinal. Mas não para nos desesperar, e sim para nos despertar. Nos últimos dias, os homens seriam egoístas, amadores dos prazeres mais que de Deus. 2 Timóteo 3, 1, 5. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem suas cabeças, porque a redenção está próxima. Lucas 21, 28. Em vez de medo, a Bíblia nos chama à esperança. Deus está no controle da história. O mundo pode se abalar, mas quem está firme em Cristo permanece de pé. O que fazer agora? Busque a Deus enquanto ainda há tempo. Arrependa-se dos seus pecados. Leia a palavra. Ore por discernimento. Esteja preparado. O rei está voltando. As guerras podem assustar, mas elas não têm a última palavra. Jesus é o príncipe da paz, e ele prometeu voltar. Esteja pronto, porque mesmo no meio do caos, quem mira no céu jamais se perde na terra. A Bíblia não nos chama para o medo, mas para a vigilância. O mundo pode parecer desmoronar, mas quem está firme em Cristo tem uma rocha inabalável. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13.